partir de agora a gente conversa com o vereador Francisco Holanda Filho, do PP aqui de Maceió. Vereador, bem-vindo aqui à nossa conjuntura mais uma vez. Bom, o senhor participou de uma audiência no Senado há cerca de um mês atrás, quando foram discutidos problemas relacionados ao que está ocorrendo no bairro do Pinheiro, aqui em Maceió. Nessa audiência pública, nessa sessão pública, deu para o senhor ter alguma ideia um pouco mais conclusiva do que está realmente acontecendo no Pinheiro? Estive lá, Flávio, na companhia do senador Rodrigo Cunha, senador que propôs a audiência. Estivemos acompanhados de alguns outros vereadores, vereador Francisco Salles, vereador Kleber Costa. Esteve lá a deputada federal Tereza Nelma, o deputado federal Max Beltrão, todos preocupados com a situação do bairro do Pinheiro. E lá foi-nos relatado uma nova situação que até então a gente não sabia. Os estudos estavam baseados no que poderia estar acontecendo naquelas rachaduras onde hoje é a área vermelha, amarela e laranja. Supostamente se investigava falhas geológicas, problemas com relação à drenagem, a casal. E naquele momento ficou claro para todos que estavam na audiência, inclusive tive a oportunidade depois de conversar com o Dr. Tales, do Instituto de Geologia do Brasil, que o que de fato existe é uma subsidência. O que é subsidência? Na região da lagoa lá, o solo está cedendo e a parte de cima, que vem do Pinheiro, passa pelo Mutange, vai em direção à lagoa, esse movimento de arrastamento que chama, que foi que originou essas rachaduras e que provocou que essa poligonal que sai de Bebedouro, chegando até o Pinheiro e vindo até ali a Gruta do Padre, estivesse em movimento. Eles apresentaram fotos de 2 anos atrás até hoje e mostram que essa região houve uma subsidência de aproximadamente 40 centímetros, quando o normal seria milímetros, e que esse rebaixamento estaria trazendo essa parte do continente para dentro da lagoa. E que esse espaço, exatamente onde hoje é a área vermelha, e que foi o local em que houve o terremoto, e que esse espaço foi exatamente o espaço onde houve o deslocamento da parte móvel para a parte fixa do continente. Quando houve esse deslocamento, houve o terremoto. E aí qual era a minha preocupação naquele momento? A vida das pessoas. Era o que era mais importante, era a vida das pessoas. E eu questionei inicialmente e prioritariamente o que a gente deveria fazer para garantir a vida dessas pessoas. Então, Pedro, que terremoto foi esse? Em março de 2017, 17 ou 18, houve um terremoto de 2,4 graus na escala Richter aqui em Maceió, lá no bairro do Pinheiro, que foi sentido inclusive em outros bairros, aqui na Jatiuca, no Farol, na Gruta, que foi exatamente esse momento em que houve o deslocamento, o movimento das terras, do solo, e que esse deslocamento originou esse terremoto que foi sentido em grande parte aqui da cidade de Maceió e que deixou muita gente assustada lá no bairro do Pinheiro. E quantas causas? Foi falado alguma coisa? Bem, é exatamente isso. O que se suspeita é que existe uma concausa. São várias causas que estão levando a isso. Primeiro, a falha geológica, que o terreno existe. Penetração de água exagerada no solo e no subsolo, em virtude de falhas no serviço de drenagem, falhas no serviço de abastecimento de água, de saneamento. Existe uma grande proximidade do lençol freático para o solo e o subsolo, também isso está prejudicando, e também há uma suspeita muito grande de que os poços, onde estão localizados os poços de Abrasquém, esses poços já estavam cedendo, por isso o fenômeno da subsidência, a terra está cedendo na região dos poços e esse fenômeno está causando esse tipo de problema. O que eu queria dizer aqui é que eu questionei a questão da segurança das pessoas. O que foi respondido naquele momento é que essas pessoas que estão nessas áreas vermelha, amarela e laranja, elas realmente teriam que sair nesse primeiro momento, que eram as áreas de risco. E as pessoas que estão localizadas, estão com suas residências dentro da poligonal, nesse primeiro momento não estariam em risco, não em um risco exagerado, né?
E assim foi dada a orientação para que a Prefeitura e o Governo do Estado retirassem essas pessoas da área vermelha, amarela ou laranja. E aí eu questionei também, antes que você faça a pergunta, eu tenho certeza que você ia perguntar isso. O que é que a gente poderia fazer para amenizar o sofrimento dessas pessoas? Foi isso que eu fiz também. Bicho, a gente precisa saber o que é que a gente vai fazer. Não tem como deslocar 30 mil pessoas de dentro da nossa cidade. Isso vai ser um problema muito sério. E aí o doutor Tales falou que há uma possibilidade de estabilizar o terreno. Estabilizar a situação da subsidência, resolver o problema da drenagem e da água, e a prefeitura já, me parece que já está contratando um serviço de drenagem para aquela região, drenagem de águas pluviais. A Casal, o doutor Brizeno estava lá, já conversamos com o doutor Brizeno. O doutor Brizeno disse que está trocando toda a tubulação e fazendo um direcionamento diferente, porque havia um duto que passava dentro do Pinheiro, então vai vir um duto de fora da região do Pinheiro, com tubos flexíveis, de tal sorte que amenize esses vazamentos. Então, o Estado já está se movimentando, a Prefeitura já está se movimentando com relação à questão da drenagem, e tem um ponto que é a questão dos poços de Abrasquém. Tem que se ter a certeza se está havendo essa subsidência e se há a possibilidade de estancar isso, de parar isso, fazer essa contenção e o terreno ficar estável novamente. Bom, nessa sessão do Senado, o senhor deu uma declaração que terminou se tornando polêmica. Como uma expressão que se usa muito, viralizou nas redes sociais, quando o senhor falou que o risco de fechamento da Braskem, o senhor estava preocupado pelos prejuízos econômicos que isso causaria ao Estado em função da cadeia produtiva do plástico. Na realidade, Flávio, minha fala foi de 11 minutos. E existe hoje, infelizmente, pessoas que não querem o bem do nosso Estado e que trabalham nos bastidores fazendo mal, né? Tentando extorquir as pessoas, e quando as pessoas não querem, não comungam com esse tipo de pensamento, são vistas como inimigos dela. Então, esse bastidor negro da política e da vida das pessoas, que inclusive já aconteceu comigo, já aconteceu com o doutor Alfredo, agora há pouco aconteceu com o vereador Lobão, existe uma meia dúzia ali, com penetração na imprensa, com penetração no próprio setor público, pessoas nojentas que realmente não querem ajudar. A minha fala de 11 minutos, eu coloquei a prioridade seria a vida das pessoas e fiz questão também de chamar a atenção do governo do Estado para que o governo do Estado participasse um pouco mais efetivamente das discussões, porque isso iria afetar um dos principais fatores da nossa economia, que é a cadeia produtiva do plástico. Chamei a atenção do governo do Estado, porque a cadeia produtiva representa hoje 22% da economia, tem 25 mil empregos, diretos e indiretos, e que com tudo isso que está acontecendo, me preocupava a diminuição da arrecadação dos impostos oriundos desse serviço aqui no Estado. E eu coloco mais, Flávio, eu acho que se realmente acontecer o que se está desenhando, nós vamos viver a pior crise econômica que a Alagoas já viveu. Pior do que, inclusive, a época do setor sucroalcooleiro, quando nós vivemos uma grave crise aqui, que atrasamos salário, que o governador, na época, era Divaldo Suragi, e que passamos pelo que passou. Nós vivemos em um estado pobre, num município muito pobre. Nossa arrecadação hoje é muito baixa, né? Nós não temos grandes empresas, nós não temos multinacionais, para não darmos o luxo de simplesmente dar as costas para isso, para tudo isso que está acontecendo. Eu não sei por que motivo o governo do Estado ainda não, naquele momento, hoje já, graças a Deus, já está participando mais efetivamente das discussões e me parece que está se preparando para o pior. Naquele momento eu fui muito claro. Temos que cuidar da vida das pessoas, temos que retirar de lá as pessoas que estão em risco, mas que também temos que cuidar do que será o Estado daqui para frente. E, inclusive, eu estou fazendo fisioterapia, um rapaz que fazia fisioterapia comigo veio me cumprimentar, dizendo que a minha fala tinha sido muito coerente, que ele tem 49 anos, é funcionário da Braskem e que está vendo a hora de perder o emprego e certamente não vai ter mercado de trabalho mais para ele. O senhor acredita na possibilidade de fechamento da Braskem? Acredito sim. Acredito uma vez que me parece
que a região onde hoje há exploração de salgema não vai ser mais concedido não vai ser permitido novas concessões. Eu acho que essa concessão tem que ser revista. É uma região de moradia. Nós temos o caso de Brumadinho e Mariana. Ali atingiu quantas pessoas? 200, 300, 1.000 pessoas? Mais ou menos isso. Nós temos ali um universo de 30 mil pessoas que estão sendo afetadas por esse fenômeno. Há uma falha inegável da Agência Nacional de Mineração quando não faz a fiscalização desses poços. É um absurdo, Flávio, você ter 36 poços em operação e já desativados. Hoje, me parece que só tem 4 poços ativados. E a Agência Nacional de Mineração não ter controle nenhum sobre o que está acontecendo nesses poços. Não, a Braskem apresenta os laudos. Qual foi o último laudo que apresentou? 2006. Não, a Braskem apresentou laudos agora recentemente. Quantos laudos? 3 laudos de um universo de 36 poços. 3 laudos apresentados. Isso é irrisório. E a Agência Nacional de Mineração não faz nada. Nada. É quem é responsável por fiscalizar. Então, eu acredito que ali, onde foi concedido a permissão para que a Braskem possa efetuar a extração de salgema, ali não vai ser permitido mais. Nós sabemos que aqui em Maceió, no estado de Alagoas e o estado de Sergipe é muito rico em salgema. Há a possibilidade de se procurar um outro local, mas o custo operacional disso me parece que não seja interessante para a empresa. E eu acredito que a empresa terá grandes dificuldades de continuar operando aqui no estado. E se a Braskem ficasse operando apenas com a fábrica, com a unidade de Marechal Deodoro? O problema não é o local. O problema, Flávio, não é o local. O problema é que a matéria-prima dela é oriunda do solo, da salgema. Então tem que haver extração dessa matéria-prima para que seja levada para a planta, para que a planta produza o plástico, o PVC, enfim, tudo que alimenta a rede de uma forma geral. Então, sem essa extração, porque a extração não vai ser permitida, não há fábrica. Então, essa fábrica para de operar aqui no estado. Aquela planta lá do Pontal, aquilo ali hoje funciona muito pouco. O problema hoje nosso não é a planta do Pontal. Também é um problema, né? Também é um problema. O nosso vetor de crescimento, que todo local do mundo, a área mais nobre é a área entre a lagoa e o mar. Nós temos Maceió, a capital mais linda do mundo, em que o mar e a lagoa não é explorada por causa de uma empresa que ali foi estabelecida de forma muito equivocada. Mas, na realidade, o grande problema é a extração da salgema, que está causando todos esses problemas que a gente acreditava que não estava causando. Nós tínhamos laudos que foram apresentados que demonstravam que não tinha nenhum problema e que esses laudos foram contestados posteriormente por estudos feitos pelo Instituto de Geologia do Brasil. Ok. Nosso muito obrigado ao vereador Francisco Holanda Filho pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Agradecendo também a você, telespectador, por nos acompanhar.